Nós estamos iniciando nesse mês essa programação, essa ênfase no tema de família. Nós então cantamos já aqui várias músicas falando sobre a família que envolve então Deus na sua história, porque é Ele quem criou, e nós não teríamos nenhuma felicidade ou sucesso em tentar viver a família sem a presença de Deus. Então, durante esse mês, falar sobre o tema família como um projeto de Deus. Eu quero fazer uma abertura a esse tema. Praticamente, então, vou trazer talvez aquilo que você já como crente conhece muito bem a respeito de família, fazendo algumas outras considerações aqui, um detalhe ou outro de algum texto, mas é um assunto tão importante que possivelmente tenhamos pessoas entre nós que ainda não fez essas reflexões sobre a família como deveria fazer, ou ainda não tirou algumas lições que deveria tirar de alguns textos principais a respeito da família. Então, quero convidá-los a pensar comigo nessa noite no tema família como projeto de Deus. E eu quero falar especificamente sobre 4 feitos do Senhor, nosso Deus, em relação à família. E vamos começar então lá no livro de Gênesis. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no primeiro livro das Escrituras, em Gênesis capítulo 1. E faremos apenas um panorama aqui do capítulo 1, mas só para que você possa se localizar e entender sobre o que eu estou falando. E assim começamos com o primeiro feito de Deus em relação à família. Deus, obviamente, como Senhor e o Todo-Poderoso Deus, Ele criou a família. A família é um projeto de Deus. E por ser um projeto de Deus, Ele está envolvido diretamente. Começando então com a criação. Deus criou a família. Esse é o primeiro feito que Deus realizou e que nós queremos destacar aqui. Porque quem criou foi Deus. E Deus disse que é bom. Deus criou os recursos para a família. Deus criou a família também dando instruções a ela. O homem não foi criado para fazer o que ele bem quisesse. Deus não criou Adão para falar, ó, agora você está como você bem quiser. Não, ele também deu as instruções, o que evidencia que Deus não criou o homem para fazer o que ele quisesse ou vivesse do seu jeito. O homem não foi criado para fazer o que ele quer na vida. Isso cabe para todos nós. Nós não estamos aqui neste mundo para tentar encontrar razão de viver. Nós estamos aqui para nos relacionar com Deus. Ele já disse lá no início de todas as coisas, antes do pecado existir, o que o homem tinha que fazer, como é que ele deveria se comportar, como que a família deveria se estruturar. Ele deu o padrão. Qualquer família que tenta encontrar um motivo de viver e de conseguir, não vai conseguir, se não estiver olhando para as instruções de Deus. Deus dando os recursos, instruções. Olha só o que a gente pode ler no versículo 28. Depois então que Deus criou o homem à sua imagem, versículo 27, versículo 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, subjuguem a terra, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus abençoou a sua criação e disse que o homem então deveria dominar esse mundo. Então, ao dominar, estar refletindo o Criador de todas as coisas e que tem poder de controlar e governar tudo. O homem recebeu uma dádiva, a capacidade de governar. O ser humano recebeu essa capacidade e deveria usá-la, deve usá-la para refletir Deus. Deus criou a família. Deus deu instruções para a família, como por exemplo, que eles deveriam ser férteis, que deveriam se multiplicar. Estamos nos espalhando para que mais pessoas possam também conhecer Deus. É um propósito ainda de adoração, um propósito doxológico, como alguns vão chamar, um propósito de adoração. Sejam férteis, se multipliquem, tenham mais adoradores deste Deus. É o que nós podemos entender aqui do versículo 28.
exerçam domínio sobre a criação e também lidem com os mantimentos, versículo 29 a 30, e assim nós podemos ver que o Deus soberano, Criador, Todo-Poderoso, Ele providenciou os recursos para a família. E Ele deve ser adorado e exaltado por isso. E cabe ao homem também cuidar do mundo criado por Deus e viver como uma família que há de prestar contas sempre ao seu Criador. Por isso, Deus, aquele que criou a família, Ele tem todas as respostas que uma família precisa. Deus, o Criador da família, tem todas as respostas necessárias, todas as soluções necessárias para um homem, para uma mulher, para uma família. Por quê? Porque Ele criou. E porque Ele deu as instruções básicas e depois ainda deu muito mais instruções por este livro que nós temos aqui. Deus é quem sustenta todos os nossos lares, porque foi Ele quem criou. Um segundo feito de Deus em relação à família, além de Ele ter criado, é o feito de que Ele estabeleceu as bases para uma família. Deus estabeleceu as bases para um casamento. E quais são essas bases? Veja mais uma vez, Gênesis 1, agora versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus estabeleceu a base para a família a partir de um relacionamento monogâmico. Ele criou um homem, criou uma mulher. Por mais que filósofos, sociólogos, antropólogos, ou qualquer outro estudioso a respeito da vida humana, por mais que esses homens digam coisas diferentes, como coisas dizendo que a família foi uma invenção da sociedade, é um modo de explorar o outro, é um modo de criar as relações de opressão, por mais que digam isso, nada disso tem sentido. O sentido verdadeiro é: Deus criou um homem e uma mulher para o relacionamento básico de uma família. Deus tem a base para a família, que é o relacionamento monogâmico. Um homem, uma mulher. Deus criou um homem, Deus criou uma mulher, Deus então criou o padrão para o casamento. Ah, mas esse homem aqui está na Bíblia e ele teve 2 mulheres. Ah, aquele outro homem está na Bíblia e teve 1000 mulheres, como Salomão. Bem, primeiro pensa no problema que Salomão arrumou. Você já pensou em 1000 sogras? Ah, tinha algumas irmãs, tá, que seria 500. Gente, ele não estava seguindo o padrão de Deus. Ele estava como Salomão, né? Salomão, como um homem sábio, de alguma maneira ele estava pensando em criar estratégias de defender as suas terras, o seu governo. E no seu entendimento ele achou que, ao fazer também alianças com povos vizinhos, trazendo as filhas dos reis vizinhos, eles também estariam tendo mais segurança quanto a invasões e coisas assim. E também tentando encontrar uma razão de maior alegria, que nós notamos que ele se arrependeu disso ao escrever o livro de Eclesiastes. O padrão de Deus é monogâmico. Um homem, uma mulher. Esse é o padrão, essa é a base que Deus criou para a família. Por isso é exigido que um presbítero, que um bispo, um pastor, nesses termos, de líder de uma igreja, ele seja esposo de uma só mulher. Você vai notar isso em 1 Timóteo 3. Tanto de presbíteros ou pastores ou diáconos. A exigência é a mesma, é o padrão de Deus. Um homem, uma mulher. Isso é a base para um casamento. E mais, uma vez que Deus criou este aspecto para a vida familiar, ou seja, monogâmico, o homem e a mulher podem se alegrarem um com o outro, e não com outros. É o que nós podemos ver em Provérbios 5,18. Em Provérbios 5,18 nós temos uma passagem que diz assim: alegra-te com a mulher da tua mocidade.
Poderíamos fazer algumas reflexões nesse texto, mas só vou destacar algumas. Primeiro é que a alegria não é algo que surge de forma de repente. A alegria surge quando você busca verdadeiramente de acordo com os planos de Deus. Logo, não existe na vida de uma pessoa que ama a Deus a monotonia. Porque você pode se alegrar quando você se envolve com aquela pessoa que você tem um relacionamento de fidelidade, de casamento. É por isso que o texto diz, alegra-te, busca a sua satisfação, o seu contentamento com a tua mulher. Não com outra, com a tua mulher, com a mulher da tua mocidade. Seja feliz então com a tua esposa. Seja feliz com o seu marido. Ah, é que você não conhece a minha história, você não tem visto o que a gente tem passado. Deus conhece perfeitamente e Ele diz que você pode se alegrar com o seu marido. Deus diz que você pode se alegrar com a sua esposa. Quando você olha para o padrão dele, de um relacionamento monogâmico em que você pode se entregar, se doar e se satisfazer com a pessoa que está ao seu lado. O relacionamento que Deus estabeleceu para o casamento, para a família, é de um casamento monogâmico. E também heterossexual. Deus criou, versículo 27, homem e mulher. Homem e mulher os criou. Deus não criou uma diversidade de gêneros, como nossa sociedade tem procurado ensinar ou catetizar pessoas. Deus criou homem e mulher. O padrão para o casamento é monogâmico e heterossexual. Pode chamar de qualquer outro nome as uniões entre pessoas do mesmo sexo, mas chamar de casamento é complicado, porque não é o padrão de Deus. A partir das Escrituras, é o que Deus disse. Ele criou homem e mulher, e assim deve ser o relacionamento. Olha só o versículo 28, mais uma vez. Deus os abençoou, ou seja, já que criou homem e mulher, os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. O que fica subentendido aqui? Que o casamento é o ambiente, ou é a esfera de relacionamento humano, aonde temos a estrutura para uma multiplicação. Só é possível isso entre um homem e uma mulher, biologicamente falando, e biblicamente confirmado, porque é assim que Deus planejou. A bênção vem para um casamento onde há um homem e uma mulher que têm condições, então, de serem férteis e de se multiplicarem. Esse é o padrão de Deus para o casamento, monogâmico, heterossexual. Deus, então, estabeleceu a base de uma família, sendo de um homem e uma mulher. Deus abençoou esta união e também deu a ordem para a procriação, o que não é possível com outro tipo de formação familiar. Devemos, então, ter convicção do padrão que Deus estabeleceu, ainda mais nos dias que nós vivemos, e tomar cuidado com os discursos politicamente corretos, onde você tem a oportunidade de dizer, não, olha, eu amo as pessoas, eu respeito as pessoas, mas eu não defendo esse tipo de padrão. E eu não sou defensor desse tipo de pessoa que diz, não, cada um faz o que bem quiser. Porque eu entendo que nós não estamos nesse mundo para fazer o que nós queremos, somente. Estamos aqui para seguir o Deus Criador. Então, quem segue ao Deus Criador se envolve num relacionamento monogâmico e heterossexual. E consequentemente, devemos zelar pelos valores de família que Deus estabeleceu em nossos relacionamentos. Nós estamos estudando, pelo menos na classe de homens, um livro muito bom, que enfatiza muitas coisas assim. O Homem Bíblico, falando sobre masculinidade, liderança, como um dos aspectos principais da vida de um homem. E uma das coisas que nós devemos ensinar para os nossos filhos e filhas, é justamente isso, entender o que é ser um homem bíblico, o que é ser uma mulher bíblica. Os nossos lares precisam ensinar isso. As nossas vidas precisam ensinar isso. Nossos jovens têm que entender bem isso. Nossas crianças e adolescentes devem crescer entendendo o que é ser um homem e o que é ser uma mulher. Porque assim seguimos o padrão que Deus estabeleceu para a família.
Outro aspecto do padrão, capítulo 2, versículo 18 de Gênesis. Então, o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus criou o casamento para ser monogâmico, heterossexual e para companheirismo. Não é bom que o homem esteja só. Para resolver o aspecto de solidão, Deus criou o casamento. Não só para isso, mas resolvendo essa questão, né, o companheirismo era necessário. Agora, homem e mulher casados não devem simplesmente morar debaixo do mesmo teto. Eles precisam de relacionamento, de verdadeira amizade. Como diz Provérbios, que a gente acabou de ler, capítulo 5, um relacionamento que propicia alegria. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Um relacionamento que desenvolve a preocupação mútua. Companheirismo é muito mais do que uma mera convivência debaixo de um mesmo teto ou no mesmo endereço. Companheirismo envolve se interessar pelo outro. Companheirismo envolve querer saber como que a pessoa está. Companheirismo envolve querer dar alegria ao outro. Companheirismo envolve abrir mão de muitas vezes dos próprios desejos e interesses para expressar amor e cuidado a outra pessoa. Isso é casamento. E poderíamos falar ainda outras coisas mais, mas isso é ser alguém que desenvolve companheirismo. Alguém que demonstra companheirismo por conversas, comunicação, passeios, decisões juntos, preocupação mútua em todas as horas. Um outro aspecto das bases do casamento é que ele foi criado por Deus para a procriação, como falamos há pouco. A família é a base para a procriação, é a base estrutural para o nascimento de filhos e filhas. Ah, mas é que é difícil, então, cumprir com esse papel de família, de bom companheirismo, uma vez que a minha família já não tem mais uma das figuras, ou a paterna ou a materna. Pode ser difícil? Pode. Ah, eu não cresci com um pai, com uma mãe, então eu não tenho os padrões que outras pessoas têm. Pode até acontecer isso. Mas, o nosso Deus, Ele sabe dessas dificuldades que pessoas enfrentam. E é por isso que, certa vez, Davi, escrevendo dos seus salmos, diz: olha, pode até o meu pai me desamparar, mas meu Deus nunca vai me abandonar. Podemos encontrar o refúgio em Deus quando famílias têm lacunas que causam dores naqueles que estão levando a vida familiar sem a presença de um ou outro, ou por causa das falhas que pessoas já tenham cometido. Deus ampara todos aqueles que são deles. E também, mesmo num caso, por exemplo, de uma mulher ter que cuidar de uma filha, um filho sem o pai, é possível fazer grande diferença na vida dessas crianças. Nós podemos nos lembrar de Eunice e Lloyd, a mãe e a avó de Timóteo, que não tinham então ali o marido, né, como um homem piedoso, mas mesmo assim, as duas juntas trabalharam intensamente na vida de Timóteo, que desde cedo ele conheceu as Sagradas Escrituras e se tornou esse homem tão útil no ministério do apóstolo Paulo e na história da igreja do primeiro século. Você, mãe, que está talvez sentindo falta de um homem líder ao seu lado, um homem crente, você pode fazer a diferença fazendo a sua parte na dependência do Senhor. Que Deus faça do seu filho, a sua filha, Timóteos, no mundo que nós vivemos. Que não vão cair nas tentações desse mundo, porque você pode fazer a diferença. Deus conhece cada uma das nossas famílias, porque Ele criou a família e Ele, então, estabeleceu as bases para cada um de nós. Uma pergunta interessante aqui. Se um casal jovem decide se casar, será que eles precisam de uma cerimônia
religiosa, ou bastam ir até um cartório e se casarem e pronto? Irmãos, a resposta está aqui. Deus é quem criou o casamento, não foi o Estado. Deus criou. Então, a decisão para um casal jovem, mesmo que eles não queiram fazer uma recepção grandiosa, deve envolver pelo menos o ato de culto a Deus, como decisão de morarem juntos e estabelecerem uma família. Então, eu não tenho como fazer uma grande recepção, então eu vou só para o cartório. Não, você vai poder até ir para o cartório, mas faça um ato de culto. Pode ser só comigo e a sua família, mas... E tem alguma comida só para a gente... Né? Só para a gente aproveitar o tempo também, né? E pode ser simplesinho, né? Mas faça um ato de culto ao Senhor. Adore ao Senhor na sua decisão. Não deixe que seja simplesmente um ato de governo para registro da sua decisão de casamento, né? E essa decisão, ela deve ser então debaixo do temor do Senhor. O casamento é uma instituição divina, é uma criação de Deus. Logo, o cristão deve valorizar a cerimônia religiosa do casamento. Um terceiro feito. Deus criou a família, Deus estabeleceu a base para a família e o casamento. Deus espera devoção nas famílias. Como assim? Ele é o Criador. Ele estabeleceu as bases. Agora ele espera que a família olhe para ele. E, ao aprender dele, decidam por atos de devoção. Como devoção? Devoção entre o casal, ou seja, uma entrega de um pelo outro, uma devoção ainda no aspecto horizontal, como entre o casal. Olha o que diz o versículo 24, lá em Gênesis capítulo 2. Por essa razão, ou seja, uma vez que o homem foi criado por Deus e Deus criou a mulher para ele, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Devoção no casal, ou entre o casal. Homem e mulher deixam os seus pais, não para desprezá-los, para abandoná-los, mas para uma troca de prioridade. O solteiro, a prioridade da vida de um solteiro é honrar seu pai e sua mãe. Eu fico assim, às vezes, pensando nessas dúvidas que surgem na cabeça de alguns jovens, que dizem assim, eu não sei o que Deus quer de mim. Deus quer que você honre e obedeça seu pai e sua mãe. Ajuda? Porque é básico. A sua existência neste mundo está relacionada ao seu Criador, e o seu Criador quer que você, na sua vida de solteiro, se submeta à orientação do seu pai e da sua mãe, e não só de submeter em obediência, mas de tomar decisões de honra a eles. Escolha coisas que você vai alegrá-los, ou que você vai honrá-los. Mas depois que você se casa, você troca de ênfase de atenção. Você agora deixa pai e mãe, e agora vai para o seu relacionamento, para o seu casamento. Você não despreza, você troca a prioridade. E agora as atenções são para o seu cônjuge. Deixará. Deixar envolve deixar geográfico, para que você se espalhe, para que você ainda reflita a imagem do Deus Criador da família para outras pessoas. Envolve um aspecto de decisão até onde morar. Você sabe que tem gente que diz que você deve morar em um lugar não tão longe dos seus pais, para que eles não cheguem com malas. Porque se chegar com malas, eles vão querer ficar um bom tempinho para valer a pena a viagem, né? E também que não seja tão perto que eles cheguem de chinelo, porque aí vão ficar chegando lá toda hora. Então, é lógico, é só ilustrativo para você pensar onde você vai estar, né? Mas isso é um alerta, não é? Deus diz que nós devemos deixar pai e mãe. Geograficamente só? Não. Emocionalmente, financeiramente. Você tomar responsabilidades. Emocionalmente pensando no aspecto de que quando surgir problemas, que você saiba resolvê-los. Biblicamente, na dependência do Senhor, e até com a ajuda da igreja em si, como
discipuladores, pastores, como aconselhamento, mas que jamais se pense, eu vou dormir na casa da minha mãe. Vai nada, vai ficar aqui. Porque casamos para ficar juntos. Deixa seu pai e sua mãe. São coisas sérias assim que acontecem em muitas infelizmente em muitas famílias que estão nessa infelicidade de vida. Deus espera que haja prioridade entre o casal. Uma prioridade tão grande que na lei, lá em Deuteronômio capítulo 24, versículo 5, existia o seguinte aspecto: o homem recém-casado, ele não tinha que ir para a guerra. Por que não? Porque ele tinha que priorizar a sua esposa. Esse é o princípio de devoção no casamento. O homem recém-casado, ele podia ficar 1 ano sem ir para a guerra, para promover felicidade à mulher dele. Eu acho que alguns queriam ir para a guerra. 1 ano de atenção plena. Isso nos traz um pouquinho da seriedade da devoção no casamento. Logo que, não é só para o primeiro ano, obviamente, mas mostra um princípio interessante na lei. Algo semelhante aparece em 1 Coríntios capítulo 7, quando Paulo diz que aquele que casa, ele tem a sua preocupação agora dividida entre agradar a Deus e agradar o seu cônjuge. O homem casado, ele deve levar muito a sério o agradar a Deus, mas também muito sério o agradar a sua esposa. Deus criou a família, Deus criou as bases da família, e Deus espera devoção na família, uma devoção de um para com o outro como casal. Também devoção entre filhos. Os filhos devem se respeitar, os filhos devem tratar um ao outro em amor, e parece que a gente se acostuma com, parece que uma permissão de que, como irmãos, nós não precisamos cuidar tão bem um do outro assim. Meio que como Caim e Abel, tirando aí a questão do homicídio em si. Mas olha, eu não estou interessado, eu não sou o tutor dele, não quero ajudá-lo em nada. Quando na verdade nós somos irmãos de sangue e deveríamos ter muito zelo um pelo outro. É nessa relação de irmãos que crescem tão juntos que nós vamos ver o quanto estamos dispostos a realmente obedecermos instruções do nosso Deus, de perdoar, de amar, de ser misericordioso. Você solteiro, você jovem, adolescente, você tem muitas oportunidades de demonstrar devoção ao seu irmão ou à sua irmã. Como é que você age, por exemplo, quando você está numa sala de casa, e aí você se levanta, e aí o outro que ficou assistindo TV pega e fala, traz um copo d'água para mim? Aí você vê aquele momento como um momento de adorar a Deus. Sim, só água? Eu vou pegar o que você precisar. Irmãos, nós temos oportunidades diárias de expressarmos devoção da nossa casa. E a partir de atos muito simples. Mas o Senhor espera também, principalmente, uma devoção no sentido vertical. Lá no Éden, mais uma vez, a primeira família ali tendo a sua multiplicação, chega no caso de Caim e Abel. E Caim e Abel estavam oferecendo suas ofertas a Deus. Deus espera ser adorado pelas famílias. Deus quer devoção das famílias. Na verdade, a família deve ser o primeiro lugar onde a pessoa entende quem é Deus. E é o primeiro lugar, o primeiro ambiente, o primeiro tipo de relacionamento que a pessoa vai entender que ela existe por causa de Deus. E ela deve então se entregar ao Senhor. Assim Caim ofereceu uma oferta ao Senhor, Abel também fez. Infelizmente a de Caim não foi aceita pelo Senhor, e não foi por causa do tipo de oferta oferecida, mas sim pela qualidade da disposição do seu coração, a sua motivação. E assim nós aprendemos o seguinte: não basta fazer o certo, temos que fazer com a motivação correta de agradar ao Senhor. Foi o que Abel fez, diferente do seu irmão Caim. Deus espera ser adorado pelas famílias. Deus espera devoção das famílias. E por fim,
quarto feito de Deus, já que a família é um projeto dele. Ele não só criou as bases, estabeleceu as bases, ele não só deu aqui os aspectos de devoção, não espera só as devoções, mas ele também abençoa as famílias. Ele criou, ele espera ser devotado como Deus, espera que haja um respeito entre os integrantes da família e ele abençoa as famílias. Mais uma vez, voltando para Gênesis 1:18, a gente já leu, mas diz lá o seguinte, 1:28, Deus os abençoou. E mais tarde, escrito pelo profeta Malaquias, o Senhor se apresenta como o Deus que é testemunha da aliança entre um homem e uma mulher. Porque a presença dele é uma bênção. Ninguém pode dizer que está nesse mundo vivendo sem a presença de Deus. A presença do Senhor alcança todas as pessoas. Quando nós entendemos que Deus é onipresente, que Ele se faz presente em nossos relacionamentos, isso já nos deveria levar a uma devoção maior, mas também deveria nos levar a uma expressão de alegria. Nunca estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Surgiram problemas, o Senhor está conosco. O que vamos fazer agora? Vamos orar. Está nos faltando algo, o Senhor tem nos abençoado com a presença dEle. Vamos buscá-lo. Deus é misericordioso, inclusive com os nossos erros. É isso que nós podemos ver com Adão e Eva. Erraram, os dois pecaram, mas Deus foi gracioso. Deus, capítulo 3, versículo 21, depois de Ele ter dado as instruções, ou melhor, dando ali as advertências, Ele disse que Ele daria aquilo que eles precisavam. O versículo 21 diz assim, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. Eles pecaram, eles falharam, mas Deus não os abandonou. Deus foi misericordioso, dando a vestimenta que realmente iria servir para eles, e assim ensinando que eles deveriam olhar para Ele, o Deus Criador e o Deus que traz solução para a família. Deus abençoa, sendo misericordioso. E mais, no versículo 15 ele já disse que iria da semente da mulher trazer aquele que iria ferir, ou iria esmagar a cabeça da serpente, e ele teria o seu calcanhar ferido, fazendo referência a Jesus. Lá, no capítulo 3 de Gênesis, nós já temos a promessa da vinda de Jesus, a grande bênção para as famílias. Veja agora o que diz Gênesis capítulo 12. Indo mais à frente no livro de Gênesis, agora capítulo 12, Deus, Ele abençoa as famílias, providenciando o que elas precisam, sendo misericordioso. Deus prometeu bênçãos para as famílias da terra. Depois que Ele chama Abraão para ser a referência dessa família que Ele estaria trabalhando, Ele disse, abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todas as pessoas da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. E como é que elas foram abençoadas? Foram abençoadas por meio da descendência de Abraão, chegando a ter o nascimento de Jesus. Jesus é a maior bênção que as famílias poderiam ter. Se você quer hoje ter uma família estruturada, se você quer hoje uma família que possa passar por problemas sim, mas aprender com eles, aprender realmente a expressar arrependimento quando existe algum erro, se você quer hoje viver para abençoar o outro, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, você precisa da maior bênção que você pode ter na sua vida, que é Jesus. Sem Jesus, você não terá condição alguma de viver dentro dos padrões de Deus para uma família.
É só com Jesus que podemos. E Jesus veio então a este mundo como a promessa de bênção para Abraão e para todos os povos que seriam abençoados por meio dele. Hoje a sua família pode ser uma bênção, tendo Jesus no meio dela. Hoje podemos ser uma bênção como família para alcançar outras famílias, levando Jesus também a essas famílias. Deus abençoou as famílias como projeto dele, trazendo Jesus como o Salvador de todos nós. Glorifiquemos ao nosso Deus, porque família é projeto dele. Ele criou, ele estabeleceu as bases, ele espera a devoção e ele tem abençoado as famílias por meio de Jesus. Que essas verdades nos ajudem a viver para a glória do nosso Deus, estruturando a nossa família, nossos pequenos, se casando com esse plano do Senhor, levando Cristo para outros, para que mais famílias sejam abençoadas de acordo com o plano de Gênesis 12, versículo 3. Cristo transforma todas as famílias. Que nós sejamos instrumentos do Senhor, para que isso aconteça com mais frequência em nossa sociedade. Vamos orar. Pai, obrigado por Tua palavra viva e eficaz. Obrigado porque podemos aprender dela. Obrigado porque podemos refletir sobre família como um projeto do Senhor. Senhor, obrigado porque fomos criados por Ti. Obrigado porque o Senhor providenciou tudo o que nós precisávamos, todos os recursos necessários. Obrigado pelas bases, as características que o Senhor estabeleceu para uma família cristã. Nos ajude a defendê-las, a vivê-las adequadamente, a termos esses mesmos padrões de valores, que a nossa sociedade possa ver em nós, em nossas vidas, em nossa igreja, pessoas que vivem para a sua glória, inclusive em obediência aos seus padrões. Senhor, mas muito obrigado, principalmente pela grande bênção do Senhor, que foi trazer Jesus às nossas vidas, aos nossos lares. Muito obrigado, Pai. Sem Cristo nós não poderíamos fazer nada. Obrigado pela salvação que temos. Obrigado pelos lares que podem dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas também rogamos por aqueles que ainda têm pessoas nas suas casas, que ainda precisam de arrependimento, que ainda precisam abandonar o estilo de vida próprio para seguirem Jesus como o Senhor de suas vidas. Se há, Pai, famílias aqui em nosso meio assim, nós oramos pela salvação desses cônjuges que não creem ainda no Senhor, dos filhos que ainda não se entregaram ao Senhor. Nós oramos por aqueles que talvez já até tenham entendimento das verdades do Senhor, mas que hoje não estão vivendo para a Tua glória. Tenha misericórdia deles. Oramos, ó Deus, para que haja restauração nos lares, motivação de viver somente para a Tua glória. Deus, abençoe os nossos lares. Precisamos do Senhor. Assim oramos. Amém.